E hoje, a aula de hoje, a gente vai falar sobre o quê? Neutralização. Então, seja bem-vindo, bem-vinda. Se você já compartilhou, perfeito, muito obrigada. Se não compartilhou, faz isso. E a partir desse detalhe, corações, quem quiser mandar, manda. Quem quiser botar like, quem bota. Quem não botou, faz isso, por favor. E a aula de hoje, quem sou eu? Renata Machasso. E dentro de um cenário de colorimetria, eu venho aqui nessas aulas de segunda e de quarta-feira compartilhar com vocês conhecimentos. Eu levo o profissional, eu, Renata Machasso, para um cenário de entregar resultados perfeitos e com segurança em colorimetria de modo geral e amplo e em mechas perfeitas. Dentro dessa segurança, desses resultados perfeitos, o profissional tendo com isso reconhecimento, consequentemente, muito mais retorno financeiro e tempo mais disponível na sua vida. Dito tudo isso, vamos recapitular um pouquinho. Por que eu quis vir no quadro? Tá? Para a gente recapitular, não sei se todos acompanharam a aula de segunda, mas quem não acompanhou, eu vou fazer uma recapitulação rápida aqui dos pontos muito importantes da aula de segunda-feira, para a gente conseguir dar um entendimento, como eu falei na aula de segunda. A gente vai fazer dentro de pesquisa vasta, com milhares de profissionais da área, a gente vai fazer aqui um caminho de entendimentos de bases da colorimetria. Por que de bases da colorimetria? Porque eu levo profissionais dentro do cenário entregar mechas perfeitas. Ok. E resultados em colorimetria, eles precisam acontecer de modo geral para que essas mechas perfeitas aconteçam. Porque, como eu sempre digo, não existe o trabalho da mecha sem ele ter dois pilares muito básicos calcados, que é o quê? Colorimetria, para a entrega do resultado de cor, e a parte estrutural, a parte de distribuição, a parte que envolve os croquis, os projetos. Então, isso tudo tem que se somar. E nessas muitas pesquisas que a gente faz com profissionais envolvidos nos eventos que a gente desenvolve gratuitos, inclusive com os alunos, quando chegam no curso, o que a gente tem percebido? Que a grande maioria, a maioria absoluta, mais de 50% dos profissionais relatam que já fizeram curso de colorimetria e mesmo tendo feito de curso de colorimetria repetidas vezes, olha, gente, repetidas vezes, tem insegurança, dificuldade e frustração. E outra, uma frase assim que muito aparece, que nunca entrou na cabeça, aquela estrela de Oswald. Pois é. E olha só, hoje mesmo eu fiz de manhã uma brincadeira com a história da estrela de Oswald aí, num vídeo, num riozinho que eu coloquei, porque, gente, a gente tem que se amarrar dela. E eu levo o profissional a entregar trabalhos de colorimetria e mechas perfeitas com segurança e assertividade, desamarrando o profissional disso, porque isso não precisa estar na vida do profissional. Bem pelo contrário, isso é aquela bola de chumbo no pé do presidiário, vamos colocar assim nesse cenário figurativo. Isso, a estrela de Oswald, é a dor da vida do profissional. Então, nesse aspecto todo, fica aqui, gruda em mim, hoje, amanhã, depois, sempre, nos meus posts aí, cotidianos, a gente tem conteúdo todo dia no feed, conteúdo para levar para esse cenário da segurança absoluta nas entregas de resultados, quando o profissional em colorimetria em mechas perfeitas, e esse caminho todo, ele transita naquilo de tirar da sofrência da tal da estrela de Oswald, ok? Então, aula de segunda, importante a gente recapitular dentro desse cenário. Mais de 50% dos profissionais têm cursos, e cursos repetidos de colorimetria. E mesmo assim, chegam nos meus cursos de mechas com insegurança, dificuldades, relatando isso. E quem não chega ali dentro dos meus cursos fechados, quando a gente faz a pesquisa na chegada do curso, nas nossas pesquisas dos cursos gratuitos, dos eventos gratuitos, a grande massa traz essa condição. Então, colorimetria. Dentro de um cenário, a gente tem dois caminhos nela. A gente tem o que já tem aí anos repetindo, de uma colorimetria comercialmente difundida, e dentro desse difundido é aquela colorimetria que fala do quê? Da enfadonha estrela de Oswald. Aquela colorimetria que coloca o profissional no cenário de ter que pensar em neutralizações baseadas em cores primárias. As 3 cores primárias, isso é apenas uma recapitulação, tá? Azul, aí aqui tem o amarelo, certo? E aqui a gente vai ter no outro lado o vermelho. E a partir disso,
vem as cores secundárias, e vem as cores, aí tem as terciárias, e tem tudo aquilo. E esse conhecimento, eu transitei por ele por mais de 17 anos, como eu já cansei de falar, buscando justamente sair daquela insegurança que os profissionais, de forma maçante, relatam que vivem, buscando sucessivamente, sair desses cenários das inseguranças na hora de trabalhar, das frustrações nas entregas do resultado, e todos os cursos que eu fazia era mais o mesmo. Era isso, e os resultados, isso. Entregava resultados bons? Entregava. Mas não os bons que eu entrego hoje e os bons que eu queria entregar, porque eu olhava para os meus trabalhos e dizia, putz, mas tem que ter um jeito de entregar um resultado melhor. E eu ia lá e procurava pensar em cima dessa estrela tudo que eu, nos inúmeros cursos, busquei, e dentro de tudo que eu tentava levar para a prática, eu levava de melhor que tinha, mas ainda assim eu olhava e não me satisfazia aqueles resultados. E aí, isso tudo é parte de uma colorimetria comercialmente ensinada. E essa colorimetria comercialmente ensinada, ela vai sempre bater. Ela vai bater dentro de você ter cores primárias para pensar, cores primárias que somadas dão secundárias, e que você tem que aqui no meio dessa estrela chegar sempre na mistura dos três primários, das três cores primárias, a um marrom para neutralizar. A nossa aula hoje é sobre neutralização, né? Então, a partir de tudo isso, você tem que aqui no meio chegar a um marrom para criar uma neutralização no cabelo da tua cliente. E aí, você precisa, se você tem no fio um vermelho e um amarelo, que aqui você tem laranja, vai estar faltando o que das primárias? Tem duas primárias, está faltando uma terceira, que é o azul. Então, para neutralizar, aqui você tem que colocar um reflexo azul. Que o azul está no cinza. Que isso não existe, gente. O professor Rogério Belo colocou essa semana um rios também, uma brincadeira que eu fiz também hoje, dentro do cenário. Não existe azul no cinza. E não existe ter que fazer essas coisas todas. Vamos pegar uma outra cor. Aqui, então, estrela. Quando você fizer um curso, daqueles muitos que você busca solução para as suas inseguranças, para os teus problemas, para as tuas dores, para as tuas entregas de resultados serem retos, diretos e seguros, se você continuar buscando e tendo acesso a cursos, dentro desse cenário de cores primárias e estrela, você vai continuar naquilo que você vem tendo. Porque eu tive por muitos anos aquilo que eu vinha tendo, porque por mais que eu buscava, e aí eu te admiro se você continua buscando, por quê? Porque continuar buscando até você achar algo que saia daquilo, que soe diferente, que venha como um conhecimento diferenciado, é que aí vai te dar um start. Putz, que foi o que aconteceu comigo. Se eu vim até aqui ouvindo a mesma coisa, tendo as mesmas situações repetidas na insegurança, nas frustrações, nisso, naquilo, vários cursos com mais do mesmo. Mas agora eu ouvi uma coisa diferente. Pá, tá parecendo loucura. Tá contrariando tudo aquilo que eu ouvi até agora. Mas nisso do contrariar tudo aquilo que eu ouvi até agora, eu dei atenção. E foi quando eu dei atenção que eu virei a minha chave, mudou a minha história e transformou os meus resultados. E aí fica aquele momento. Você tem que parar, respirar e ver se você não deve dar uma atenção, certo? Mas se você está aqui, você está dando atenção. Quero acreditar de todo o coração que você está dando essa atenção aqui, que você vai cada vez mais, dentro desses conteúdos que eu estou trazendo, aprofundar e criando asas, se libertando de todas as seguranças e transformando os seus resultados. Então, a gente tem na colorimetria comercialmente difundida, na colorimetria comercialmente vista, falada e batida, a estrela de Oswald. Então, a colorimetria, eu vou ficar um pouquinho de costas aqui para ir colocando algumas coisas para nós ir separando, tá? Então, aqui, colorimetria comercial é aquela que a gente tem a estrela como base, ok? Aqui está a estrela. E na colorimetria, nossa, eu como desenhista, eu sou péssima. Mas tudo bem, vamos fazer uma coisa mais bonitinha, porque vocês merecem. Ai, vamos lá. Vamos fazer assim, 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 assim. Ó, melhorou, certo? Vocês merecem. Então, assim, colorimetria comercial ali. E na colorimetria científica, a linguagem que eu trago é de colorimetria científica. A colorimetria científica
você vai ter ela num cenário colorimetria científica. Essa colorimetria científica, a base dela não precisa de nada disso. Isso aqui não precisa existir. E aqui o que eu tenho na colorimetria científica? Eu tenho que entender de duas coisas. E duas coisas, você tendo isso estruturado, entendido, ninguém te segura. Ninguém te impede de você entregar os resultados que eu digo, que eu ensino o profissional cabeleireiro a entregar, que é o quê? Resultados de colorimetria, de modo geral. Quando eu falo colorimetria de modo geral, coloração de branco efetiva, cor intensa efetiva, fashion com durabilidade. Em muitos casos, sem descolorir o cabelo. Não precisa descolorir, aquela cor vai durar, ficar perfeita, sem aquela história do salsicha depois que lavou. Você vai conseguir entregar aquele tom que você sonha, com durabilidade na cor, por branco sem transparência, meu Deus! E todos os detalhes que se somam em direcionamento de cor, quando você tem o desejo de entregar uma nuance, e neutralização, e tantas outras coisas, neutralizações perfeitas, embasado em o quê? Você conhecer produto, o que há no produto, na coloração, no caso, o que tem dentro daquele tubo de coloração. E dentro daquele tubo de coloração, com o que está estruturado, porque é muito vago que se ouve falar dos produtos por aí, e tem muito de coisa que não procede, tá, gente? Muita coisa. Porque eu ouvia tanta coisa a respeito do que tinha no tubo de coloração. Aqueles percentuais que lá no tubo de coloração, por exemplo... Depois eu faço um exemplo baseado numa situação que aconteceu agora à tarde. É melhor, para nós não misturar. Então, você tem que entender de produto e você tem que entender de um outro detalhe. Reações. Reações e ações. Por que reações e ações? Tá dando para ver aí, gente, ou a luz está estourando? A gente tendo um produto em mãos, a gente vai ter duas situações associadas a ele. Aquela fórmula, aquele produto, num processo que ele vai estar envolvido com a estrutura do fio, e o produto em si, lá do tubo, vamos falar da coloração, na bisnaga ali, aquela coloração junto com a questão fio. Quando a gente unir, a gente vai criar uma reação. E a gente, a partir dessa reação, esse produto, a gente entendendo o que tem nele. E a partir de criar essa reação, mediante ações nossas, a gente vai entregar o resultado perfeito. Por quê? Existe um caminho metodológico para se entregar um resultado perfeito. Que ele parte da onde? Das ações que você faz. Essas ações com base em o quê? Em metodologias. Metodologias retas para você criar um caminho de condução de forma segura, de forma linear, de forma perfeita na entrega de um resultado. E isso tudo você direcionou de forma perfeita, essa ação na hora de você criar a metodologia para entrega do resultado na coloração do branco. Então, existe a metodologia para a coloração efetiva de branco. Quem está no meu curso Cabelo Branco no Inimigo sabe quais são as metodologias para trabalhar com branco. Dentro dos diferentes tipos étnicos morfológicos de branco. Entrega a coloração perfeita. 100%. Com uma base. Sem transparência, sem nada. E sem tudo aquilo que nesse cenário da estrela precisa e que se ouve tanto de reposição do dourado que o branco perdeu, de pré-pigmentação, nada disso, gente, nada disso. É tudo muito mais fácil, tudo muito mais simples. Você vai ter um produto, esse produto você vai saber o que ele tem dentro da sua estrutura, a partir na sua composição, a partir disso você vai fazer o quê? Uma ação certa, metodológica, uma condução certeira, e você vai criar uma reação que vai te dar o resultado que o resultado certo. O resultado reto, direto, perfeito. Aquele que a tua cliente nunca mais vai te abandonar. Aquele que a tua cliente, ela vai te indicar para amiga, para irmã, para mãe, para todo mundo. E sem você pensar em nada disso,
Viram que eu falei que o branco você colore só com uma base? Sim, quando você sabe o que tem dentro do tubo e quando você sabe a forma metodológica de usar ele. Metodologia para colorir branco. Aí, cores intensas. Metodologia para entrega de cores intensas. Existe. E, como eu falei, existe um caminho que diz respeito à grande maioria dos tons, nem precisava você estar descolorindo. O que é cor intensa? É aquele tom vermelho bonito, intenso, é aquele tom marsala. Existe uma forma metodológica que em muitas situações você não precisa botar o fio para descolorir, para depois aplicar, para daí a cor não durar, porque você faz lá com volumagens muito baixas, com concentração aquém, você faz dentro de um cenário que não é o que realmente se faz para entrega de resultados. E aí se soma um monte de coisa. Então, voltando para a neutralização. Como que você neutraliza? Você neutraliza de forma perfeita quando você entende o que tem no tubo de coloração, então entende do produto. A gente sempre volta aqui, ó. Sempre volta aqui, gente. É simples assim. Sempre volta aqui. Esquece tudo isso aqui. Toda essa dor, sofrência de ter que ficar somando cor, de ter que ficar pensando naquelas cores, e soma, e bota, e tira, e faz, acontece, e vai para a prática e dá ruim. Você tira isso aqui completamente de cena, esquece. As minhas alunas já vivem essa realidade. Elas não lembram mais que a estrela existiu na vida delas, ou se lembram é porque ficou lá na sofrência, mas elas não voltam atrás para usar isso em momento algum, gente. Seja para mecha, seja para coloração de branco, seja para cor intensa, seja para o que for fazer, para definição, finalização nessa mecha com direcionamento de reflexo, não precisa pensar, não precisa para neutralizar. Gente, é libertador, é dar asas à vida da pessoa. E aí, dentro disso, você voltando aqui, de forma muito simples, você, para neutralizar a aula de hoje, então, a gente está falando de neutralização, como fazer neutralização do fundo de clareamento para entrega de uma cor perfeita. Aí, essa cor perfeita, seja numa cor compacta, parelinha, em uma cor sólida, na altura que for, ou seja, inclusive, neutralizá-la nas mechas, se esse for o desejo, certo? E aí você vai voltar sempre aqui de forma muito simplificada, aonde você vai ter o entender do produto, o que tem naquele produto, que basicamente é os corantes existentes dentro daquele tubo de coloração. Tá, mas daí aqui eu tenho que entender aqueles percentuais, por exemplo. Aqui, agora eu vou apagar essa estrela aqui, ou vou tirar aqui um pedacinho para a gente colocar. Eu tenho, então, lá na coloração, por exemplo, uma nomenclatura 6-7. 6-7. Hoje eu respondi, tá ali num history também e no feed. Uma pergunta que chegou agora de tarde, justamente de uma colega que teve um problema com o cabelo me pedindo um help, um auxílio. E veio calhar, já estava lançado, programado esse tema para essa aula de hoje. E dentro disso, numa tarde da tarde, veio aquela pergunta num post que eu fiz. E naquele post eu mandei para ela, eu vou fazer um history, vou te colocar aí a resposta para ajudar mais pessoas. Por quê? Porque o que aconteceu hoje é o que acontece na vida da grande maioria dos profissionais. Nas pesquisas é mostrado isso. Além das pesquisas, como eu falei, mais de 50% dos profissionais com segurança, apesar de inúmeros cursos que já fizeram, acontece corriqueiramente. Isso foi a prova. Era o sinal que eu tinha, que realmente já estava programado, mas falar sobre isso hoje, certo? E aí, era justamente, ela aplicou um 6-7 dentro de um fundo 6 que ela atingiu e ela mandou que me socorre. Apliquei um 6-7 nas mechas e ficou muito laranja. Por que ficou muito laranja? Se ficou muito laranja, é porque não neutralizou aquele fundo da altura do 6. Aquele fundo quente da altura do 6, ok? E se não neutralizou aquele fundo do 6, tem uma razão. A razão está aqui. Está aqui. Se a pessoa quer uma neutralização, aí vamos a um detalhe. Em colorimetria comercial, a gente encontra algumas linhas que tem esse 7 como marrom e algumas linhas que tem esse 7 como verde. E ela me colocou, inclusive, na pergunta. Fiz uma neutralização com
fiz uma neutralização, fiz uma morena iluminada com 6,7 e ficou aparecendo laranja, muito laranja, me socorre, o que eu faço? Eu disse para ela, bom, se você usou, e ela me colocou ainda, eu não usei o verde para neutralizar o fundo do 6. Eu digo, ok, você não tinha que colocar o verde, porque quando você coloca o verde, você só mascara o problema. Corretor verde só mascara o problema. Você vai fazer na tua cliente, saturar lá com o verde, aquele vermelho visual, ou aquele laranja visual que está aí na altura do 6, ou laranja, na verdade. E aí você usou, a cliente deu 2 lavadas, a cor está aí novamente aparecendo aquele reflexo indesejado, porque não vai sustentar aquela ação daquele corretor sobre aquela reação que aconteceu, que deu origem àquele laranja visualmente, né? E aí ela usou 6,7. E o que acontece? Aquilo que em colorimetria a gente tem comercialmente, daqui ser, de repente, um reflexo até verde que fosse, mesmo assim não ia resolver. Por quê? Porque essa nuance, base, primeiro, vamos falar o que é base. Base é quando eu tenho, aqui, ó, base é quando eu tenho 6,0. 6,0 é uma base, é uma coloração com corantes apenas de estrutura de base. Corantes de estrutura de base estão concentrados aqui quando eu tenho 6,0, 5,0, ou 4,0, 10,0, 9,0, independente da altura de tom. Gratidão para quem está botando coraçãozinho. Beijo. E gratidão por quem fizer isso. E gratidão por quem compartilhou. E mais gratidão ainda por quem está aí para compartilhar, que ainda não compartilhou. Chama mais colega para estar aqui com a gente. Então, quando eu tiver qualquer 6,0, 5,0, 8,0 ou 9,0, independente da altura, 1,0, eu tenho potencial 100% aqui de base. Então, vamos apagar essa estrela aqui, que vocês já se convenceram que não precisa dessa estrela. Pelo amor de Deus, gente, enquanto vocês viverem nessa estrela, sofrência batendo na porta. Então, vamos tirar a estrela daí para não sofrência. Aqui, eu tenho 100% de potencial na minha base. Ó, 100% de corantes. É corantes de base 100% integrados nessa fórmula. E aí, eu vou para uma outra situação. Quando eu falo base mais nuance, sempre que vocês me ouvirem falar isso, eu estou falando do quê? Uma coloração aonde eu tenho isso. 6,7, por exemplo. Aonde eu tenho um reflexo. Esse 7, a nuance, no caso, mesmo que ela fosse verde aqui, que nessa empresa esse 7 correspondesse não a um marrom, mas a um verde, não ia resolver. Por que não ia resolver? Porque parte do potencial da base saiu dos corantes, saiu dessa condição aqui de estruturação da base, do produto base mais nuance. E parte dele tendo saído, existe menos potencial de corantes aqui. Essa história de 30, 50, 60, 20, 30, 40 em percentual para cada uma, isso aí não existe também, tá, gente? E tudo isso que eu estou dizendo que não existe, vocês tenham certeza que quando eu vi a primeira vez me chocou, se está chocando para vocês. Mas é importante que você ouça, por mais que choque, respira, inspira e vai acompanhando essa sequência de aulas para você ir conseguindo interiorizar e criar as linhas necessárias de raciocínio para que você também ir para um cenário de entrega de resultados em colorimetria perfeitos, de mechas perfeitas, aonde você vai se tornar um profissional reconhecido, seguro e muito mais tempo e dinheiro no teu bolso, ok? Então, respira, inspira e continua aí. 100% de corantes de base, para a produção da base. Aqui não está mais 100%, porque existe uma parte de base e uma parte de nuance. E aqueles percentuais que falam, por aí, curso afora, de tanto por cento numa nuance, tanto por cento quando tem 2 nuances, aqui vai ter um percentual, aqui vai ter outro. Esqueçam essas questões de percentual, tá? Não existe um percentual exato. É ficção. É história da fada madrinha, tá? E aí, a partir disso, só você tem que entender que quando... Esse é o entendimento básico.
quando você tem uma base mais nuance, você perde parte desse percentual de base. E onde que estão os corantes que têm potencial de neutralização de cores indesejadas, de fundo de clareamento, principalmente indesejado, nos corantes de base. Os que dão produção, estrutura à base. E aí você perdeu parte dele aqui, automaticamente vai aparecer mais na altura do 6 daquele laranja indesejado. E aquele laranja indesejado, teu calcanhar de Aquiles, você vai lá e tenta usar aqui o 6,7 que era verde, mas esse 6,7 que era verde, ele tirou parte daquele potencial de base, que é o que efetivamente neutraliza o fundo de clareamento, e ao tirar parte desse potencial, ele cria tipo uma máscara por sobre aquela estrutura daquele fio com aquele fundo exposto. Vai dar 2, 3 lavadas e vai reclamar, ou 4, 5 no máximo, que o fundo está aparecendo de novo, porque não foi feita uma neutralização perfeita. Por o quê? Entender do produto, além de entender do produto, criar uma ação, então uma metodologia correta de trabalho para aquela neutralização ter o caminho reto para entrega, que não é o que diz nas embalagens, gente, e o que ensinam nos cursos de colorimetria comercial. Existe metodologia científica para cada caso, e a partir dessa metodologia você cria a reação em conjunto com o produto e o cabelo, que vai entregar o resultado top, neutralizado, 100% resolvido, sem dor de retrabalho, de cliente batendo no teu ouvido, chorando aquele reflexo indesejado, de você estar ali com aquela situação, aquele cenário, aquela circunstância à frente para resolver, sem a cliente perceber no lavatório, agora o que eu faço? Gastando mais produto, envolvendo mais tempo, tudo aquilo que acontece. Acontece porque eu sei que acontece, porque eu vivi isso também. Gente, falei bastante. Quem aí que faz comentários? Estou vendo corações subir, agradeço. Agradeço muito. Me digam se vocês estão conseguindo seguir a linha de raciocínio, antes de qualquer coisa. Boa noite para todo mundo que chegou depois. Eu vi que teve um monte de gente que deu boa noite. Gratidão pela presença, tá? Quem chegou, quem está chegando pela primeira vez, eu sou a Renata Matiasso. Eu trago aulas, segunda e quarta-feira, em conteúdos gratuitos para levar você, profissional, dentro da nossa área, a entregar resultados perfeitos de colorimetria, de modo geral, e mechas perfeitas, colorimetria e mechas perfeitas, onde você vai se tornar um profissional reconhecido, vai trabalhar com segurança, consequentemente vai ter mais tempo disponível na tua vida, porque quando você faz as coisas redondinhas, certinha, você sobra aí tempo e vai ter muito mais dinheiro no teu bolso. Gente, quero saber, quem me diz aí, como é que tá dentro dessa linha de raciocínio, quem chegou e já está acompanhando desde então, desde o início, esse entendimento, e para quem chegou depois vai ficar gravada a aula, tá, gente? Pode acompanhar na sequência. Por favor, entenderam a diferença? Primeiramente, então, outra pergunta. Entre colorimetria científica e a colorimetria comercial, conseguiram pegar mais abrangente? Ó, Simone está dizendo que está tranquilo. Valeu, Simone, que bom, você está entendendo, fico feliz. Quem mais, gente? Quem mais, por favor? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Povo quieto, gente. Delay ou é povo quieto mesmo? Cadê vocês? Vocês, dentro de colorimetria científica e colorimetria comercial, deu para entender? Ó, Priscila, sim, entendendo, perfeito. Mas nesse caso, ela usaria 6,0 mais 6,7, o que seria o correto? 6,0 apenas. 6,0 apenas por metodologia científica. Ela teria uma ação metodológica, criaria uma reação por metodologia científica, que não é aquele cenário da caixinha, embalagem e companhia. Somente com o 6,0 ela criaria a reação para a entrega do resultado. Aí tem um detalhe, 6,0. O 6,0 e qualquer outra base. Agora vocês sabem perfeitamente separar o que é base, tá? Ó, o pessoal dizendo que está entendendo, que arrasou, obrigado, perfeito, Marcelo. Olha aí, o pessoal agora está dando retorno. Achei que tinha me deixado aqui sozinha, que eu estava falando com as paredes. Amém, gratidão que vocês estão aí e estão interagindo comigo. Eu gosto que interajam, gente. Então, vamos lá. Nessa questão da base,
Em colorimetria científica, a gente tem um mundo de empresas com os seus produtos, certo? E nesse mundo de empresas com os seus produtos, o que acontece? A gente tem corantes diferentes produzindo essas bases. A base é o elemento, o produto correto para neutralização. Perfeito, certo? E o que é neutralização? Deixa eu só falar. Gente, eu me perdi. Mas vamos falar o que é neutralização? Neutralização, então, de forma direta. Quem está aqui já pegou o lance. Quem já atua, pegou o lance. E quem não é da área, que às vezes, assim, eu tenho muitos profissionais que são manicure, que estão entrando no processo de transição, que entrando na área, pessoas que estão chegando. E dentro disso, é importante eu trazer algumas coisas que são, de repente, assim, o primário, o pilar primeiro, para que a coisa fique bem clara, certo? Neutralizar em condições de fundo de clareamento, o que a gente tem? A gente tem fundo de clareamento exposto dentro daquele cenário que a gente sabe que são cores quentes e dentro de colorimetria científica isso também simplifica um monte. Vou falar em outro momento a respeito, tá? Mas a gente não pensa em 10 fundos, a gente pensa em 3 situações apenas. Mas dentro de um processo de neutralização, o que eu vou querer? Apagar, vamos pensar assim, apagar aquele fundo quente exposto. Aqui eu vou mostrar, então, fundos quentes. Olha, fundos expostos. A gente tem aqui, a partir de uma mecha, 6, fundo 7, fundo 8, fundo 9 e fundo 10. Tudo quente, certo? Tudo reflexo quente. E aí, quando a pessoa quer neutralizar, ela quer, a partir desses fundos, usar algo, o produto, que vai entregar o resultado ao encontro do natural. Neutralizado. E nesse neutralizado, a base vai entregar esse resultado. Então, neutralização é você apagar, vamos pensar assim, aquele reflexo quente de fundo indesejado. Só que aí, a empresa, a colorimetria comercial, dentro dos seus cenários de curso Z, seja da empresa X, da empresa Y, do centro técnico, dos cursos independentes de empresas, por aí eles nos dizem que a gente tem que ter as nuances para resolver, combater o fundo de clareamento. E eu digo para vocês que não esqueça disso. Ele tem que estar onde? Ele tem que estar com uma base que cientificamente foi identificado os corantes para gerar neutralização. É qualquer base? Daí vocês vão me pedir? Existem bases com potenciais diferentes. Mas independente de você usar uma base que ela não tem os seus corantes com o potencial de entrega 100% de neutralidade, você ainda vai ter um resultado sempre melhor do que usar uma base com nuance. Sempre melhor. Por quê? Existem bases que elas vão entregar um resultado de neutralidade mais quente. A gente tem cabelos que eles são naturalmente mais quentes. Outros são naturalmente mais frios, na sua altura de tom e sem química sobre esse fio. Vocês devem já ter observado, se você está na tua prática cotidiana, que chegam às vezes clientes para nós com uma altura de um 6. Tem uma cliente que vem com aquele 6 frio natural. E tem aquela cliente que ela tem um 6 um pouco mais quente naturalmente. E aí existem bases com essas duas perspectivas via seus corantes. E aí, como que identifica a base se você quer um frio mais frio, que tem nos corantes o potencial de entrega de resultado? Tem todo um caminho também metodológico, ações para identificar através de reações qual a que tem a possibilidade da entrega mais fria. Mas, de qualquer forma, para essa colega, assim, olhem no meu history, olhem lá no feed, a orientação que eu dei para ela. Ela aplicou 6,7, ficou o laranja, muito evidente. Eu disse para ela usar base. Independente se a dela é uma base que tem um potencial em corantes mais frio, ou é aquela base que ainda não entrega uma neutralidade fria 100%, ela vai ter um resultado muito melhor do que isso. Muito melhor. Porque, de qualquer forma, ela tem corantes concentrados de base para gerar uma neutralização mais quente ou menos, mais fria ou um pouco mais quente, muito mais 100% do que aqui, onde já existe toda uma questão de diluição. E aí, vou mostrar uma coisa para vocês. Mais uma coisa aqui, gruda aqui. Vem comigo. Tá dando para ver direitinho aqui esse material? Me digam aí se vocês estão conseguindo ver, por favor. Ó, Leiliane diz que cada empresa entrega reflexo diferente.
Aí que mora o detalhe, você saber aquilo que eu falei. Metodologicamente, criar reações através da qual você vai avaliar o potencial da tua base, daquela empresa que você trabalha. E aí você vai ver, pá, mas essa base dessa empresa que eu trabalho não está me entregando aquele resultado neutralização fria que eu quero. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou também criar por outras, vou buscar outras empresas e vou fazer essas ações, vou ter essas reações metodológicas através de reações com aquele produto para verificar o potencial dela. Entenderam que tudo gira aqui, ó. Tudo gira aqui, de forma muito simples, sem ter que pensar em estrela. E sem nem se pensar na estrela, você está lá com um produto que você não conhece o potencial dele, porque você não entende desse caminho aqui, e você, porque viu ali um número que diz que de repente esse CEP seria verde naquela empresa, e naquela estrela, naquela colorimetria comercial, diz que o 7 ele vai eliminar reflexo vermelho. Ou lá na altura de 6, tem ainda vermelho, naquele fundo laranja, e daí tem que usar. Ou aquele corretor verde, que se você for lá e usar, vai dar o ruim que eu falei. Vai tirar potencial aqui, se for a base que você aplicou com reflexo verde, ou vai o mate, né, no caso, comercialmente falando, ou você vai botar corretor, que o corretor não vai durar uma lavada duas e você está na estaca zero de novo. Então, essas coisas todas, quando você sai desse cenário de fantasia, aquele cenário de fantasia da estrela que estava aí, e você vem para cá, você simplifica tudo, você entende do produto, você entende de criar a reação via ações metodológicas, né? E você, criando essa reação via essas metodologias, você tem caminho reto, seguro, absoluto para entrega de resultado, qualquer resultado. Seja dentro de colorimetria, de forma ampla, seja dentro do cenário quando você vai trabalhar em mechas. Por isso que eu digo, eu levo você, profissional, a um caminho de entregar mechas perfeitas, com segurança, colorimetria, trabalhos de colorimetria com segurança e perfeição, onde a partir disso você vai se tornar um profissional reconhecido, ter mais tempo disponível, porque colorimetria científica é ouro, simplifica, dá tempo na vida da pessoa, economia de produto, segurança, tudo que você imaginar, e adicional a isso, então, muito mais dinheiro no teu bolso. Raquel, fiz um teste com as bases e vi empresa quente entregar um resultado tão igual ao de empresa fria. Olha ali. E a Raquel está dizendo isso. Boa noite, Tereza. Tudo bom? E a Raquel está dizendo isso embasada naquela teoria que ela tinha de que existe empresa que entrega resultado quente. A empresa verde, azul, a violeta. Gente, ilusão. Raquel dizendo aqui. Raquel está aí no mesmo curso. Olhem só. Ela fez, e eu oriento esses testes. Ó, fiz um teste com as bases e vi empresa quente entregar um resultado tão igual ao de empresa supostamente fria. E aí? A empresa que era para ser quente entregou um resultado frio? Pois bem, é só mediante esses testes orientados que a pessoa vai ter certeza. E a Rita, nossa linda ali, dizendo que colorimetria científica com certeza é muito melhor. Pois é, né? Quem vive sabe. Então, aqui, vocês estão vendo mechas. Aí alguém tinha me dito que estava, então só me confirme. Aqui a gente tem uma mecha com uma cor fashion, verde. Esta mecha aqui do ladinho também é uma mecha que existia essa cor fashion verde. As duas mechas, mesmo cabelo, mesmo lock, estavam sob a mesma condição. Isso foi um cabelo que eu cortei de uma cliente há tempos atrás. A gente guarda as mechinhas para teste, a gente guarda as mechinhas para dia a dia, práticas e caminhos de segurança para a gente saber. Qual a base tem potencial X, Y, Z? Como é que eu faço isso, aquilo? Eu já tenho produto, entendo do produto, agora eu vou ver as reações que esse produto, essa coloração, traz realmente para os cabelos, para não ficar no mundo de ilusão, de pensar naquele número que tem na nomenclatura, e aí tiro no pé, frustração também. Aí aqui, então, a gente tem duas mechinhas, que é a via verde, uma eu deixei aqui em reserva, e a outra aqui. Vocês estão vendo um resultado que é aqui? Um resultado neutro? E aqui uma mechinha com um tom marrom avermelhado, mais avermelhado aqui. Deixa eu aproximar para ver se dá para ver melhor. A luz aqui está me judiando um pouco, mas ó, tem um vermelho ali junto, né? Um avermelhado. E aqui uma outra mechinha de mesmo lote. Consegue-se ver ali um efeito neutralizado. O que vocês estão vendo aqui, então?
Conseguem ver esses dois detalhes e esses efeitos neutralizados? Por favor, me digam se está visível aí para vocês. Quem que responde? Tem um pouquinho de delay, mas eu aguardo aí. Por favor, me tragam esse retorno. Enquanto isso, eu vou dando aquela mexidinha aqui, aproximando mais. Quem me responde? Estou aguardando aí, por favor. Quem? Ninguém? Sim, a Simone está me dizendo. Gratidão, Simone. Ó, tá dando? Ótimo. Luzia, obrigada. Pessoal aqui que tá nas páginas, que tá no YouTube, estão tão certinho, estão tão quietinhos. Oi, Rosária, boa noite, linda. Ó, e aqui, então, essas duas mechas que tinha uma com pigmentos verdes, a outra com coloração com reflexo avermelhado, com suas metades neutralizadas. Essas neutralizações foram feitas com base. Só base. Só base. Só base. Só base por metodologia científica. Dentro daquilo que eu falei. Entendo do produto, tenho a base certa, identifiquei a base certa, a partir disso, criei uma ação metodológica que me deu uma reação de neutralidade. Base, só base. Sem mistura de 1000 coisas. De forma simplérrima. E, se eu botar essas mechas para lavar, a cor vai durar. O fundo não vai aparecer. O fundo não vai se expor da forma quando você usa a coloração com a nuance, por exemplo, aqui, aonde tem esse avermelhado, usaria uma coloração em colorimetria comercial que tivesse a nuance avermelhada, aí colocaria verde no caso, né? Aqui a mecha vermelha, usaria com a nuance verde, aí mais corretor, mais isso, mais aquilo, e aquela dor de cabeça, e no final, se você forçar um resultado, uma lavada duas, você está na estaca zero, porque o fundo vai voltar a ficar exposto. Acontece quando vocês neutralizam e fazem essas misturas todas, essas situações de fundo logo está exposto para vocês, por favor. Então, eu trouxe isso dentro de um cenário de vocês terem a visão, e é uma visão aonde a gente tem aquilo, neutralização aqui em fundo, em cor cosmética quente, feita com base, e neutralização aqui feita com base em cor cosmética fria. Ambas. Simples assim. Simples assim. Tereza, a base... Meu Deus, risquei toda a minha mão. Não vi que estava com os pincéis abertos. A base neutraliza com fixação. Sim, né, Tereza? Sem a necessidade de misturas que vão gerar desbotamento. Palavras da Tereza. Depois de 30 e tantos anos na profissão, hoje ela vive o cenário da colorimetria científica e ela tem por que afirmar isso. Porque ela vive essa prática no dia a dia. Ela virou chave. E nesse virar chave, transformou os resultados dela. A Tereza é uma pessoa que hoje já está aí com seus 73 anos, né, Tereza? Dentro de um cenário que já estava aposentando os cartuchos, está voltando, e ela me disse essa semana, ela disse, eu não posso divulgar os meus trabalhos, porque se eu acabo divulgando meu trabalho, aparece gente, eu não posso. E aí, gente? Obrigada, Irenita, que já compartilhou. Boa noite a todo mundo que já compartilhou, tá? Oi, Maria, tudo bom? Ó, a Tereza está dizendo que depois de 40 anos, gente, depois de 40 anos, ela se lançou no cenário de vamos para a colorimetria científica. E ela já cansou de me dizer que hoje ela tem essa visão, ela cria essa linha de raciocínio de forma segura. Então, a Tereza é um exemplo do que eu trago para você, que eu trago aqui para vocês, de coração aberto. Levar o profissional cabeleireiro à segurança, entrega de resultados de colorimetria, de mechas perfeitas com total segurança, consequentemente, o profissional se tornando reconhecido e, dentro disso, tendo mais tempo disponível e muito mais dinheiro no seu bolso. Quer isso? Se você quer isso, gruda, assiste essa live de novo, essa aula, reassiste. Assista de segunda, eu fiz uma pequena recapitulação e acrescentei algumas coisas. E eu quis vir para o quadro mesmo, para poder fazer uns riscos, uns rabiscos, porque eu sei que existem as pessoas que são visuais, as sinestésicas, as auditivas,
Então, eu já quis criar isso de modo que pudesse somar para quem é mais visual, alguma demonstração, mesclando com o auditivo, e dentro disso poder ampliar ainda mais essa questão de entendimento. Vamos ver aqui. Priscila, meu Deus, mas essa base, será que vou conseguir identificar certinho a base necessária? O que não posso deixar de saber de forma nenhuma para ter um resultado de mechas perfeitas. Os potenciais, assim, a primeira coisa, o básico do básico do básico para entrega de mechas perfeitas é você entender disso aqui. Para você ter não só mechas perfeitas, para você ter resultados de colorimetria de modo geral, é você entender disso aqui. Para você entregar resultados que a tua cliente não te abandone nunca mais, é isso aqui. Para você entregar resultados que as suas clientes te indiquem para muito mais clientes, isso aqui. Para você ter condições de cada vez chover mais cliente vindo por causa das tuas postagens do cabelo que vê na rua, isso aqui. Isso aqui é o caminho de solução, gente. E é o que simplifica tudo. Sai daquilo que estava aqui, aquela estrela, aquele emaranhado, aquelas coisas, tudo. Sai de tudo isso e fica só o simples do simples, gente. Deixa eu ver aqui o que o pessoal está dizendo. Deixa eu ver aqui. Colorimetria científica é uma virada de chave com muito lucro, a Tereza está dizendo. E é. Priscila, digo melhor. Qual ponto de vista não posso ser leiga para não falhar na hora da escolha da base? Existe, como eu te falei, a metodologia correta para poder fazer essa verificação de forma precisa. Mas daí isso tem que aprofundar, não tem como agora nessa aula trazer aqui todos esses detalhes. Mas, de qualquer forma, nesse exemplo que eu citei aqui, essa colega ela vai ter um resultado muito superior com essa aplicação de uma base, seja ela uma base com potencial maior de neutralidade ou menor. Entendeu, Priscila? Isso, quando tiver nuance, você quer neutralidade, tira no pé você querer aplicar essas questões que a colorimetria comercial traz de nuance que vai ir lá combater o fundo de clareamento. Esse é o tiro maior no pé do profissional. Porque aí saiu aquilo que eu expliquei. Se você chegou depois, querida, acompanha a aula toda. Sai parte desse potencial de corantes que compõem base. Os corantes que compõem base são diferentes dos corantes que compõem nuances, ok? E aí sai aqueles que estão potencial para neutralidade estão na base, concentrados todos. Aqui existe uma quantidade deles e outros que formam nuance. A partir disso, o que acontece? Você perde parte desses corantes de base. E aí que está o pepino. Deixa eu ver aqui quem mais que fala. Raquel. Depois que iniciei aqui o curso, ainda não veio. Quem quisesse tirar o reflexo vermelho, posso usar? Não, nada disso. Nada disso. Nada disso. Não pode. Entendeu, Priscila? Ótimo. Que bom que você entendeu. Gente, mais alguma pergunta a respeito? Vamos lá, pergunta. Eu tô aqui para te levar, eu, Renata Machasso, estou aqui para te levar para um caminho de entrega de resultados em colorimetria, de modo geral, colorimetria científica, resultados em mechas perfeitas, resultados perfeitos de colorimetria e de mechas perfeitas, dentro de um aspecto de total segurança, um caminho de total segurança que vai te tornar um profissional reconhecido, consequentemente, você vai ter muito mais tempo na tua vida, disponibilidade de vida na tua vida, para você viver, curtir, aproveitar tudo que você quiser, e além disso, muito mais dinheiro no teu bolso para fazer aquela vida ali, que você vai ter mais tempo, render, aproveitar muito, 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 muito mais para fazer tudo que você quiser. Isso é bom para você? Pois bem. E aí, gente, quem mais? Alguma pergunta? Se não houver perguntas, eu acho que por hoje você já tem aqui bastante conteúdo para você ver, rever. Por favor, comenta, compartilha, envia para outros colegas, convida outros colegas para estar nas nossas aulas aqui conosco. Vou ficar muito feliz se você fizer isso. Eu tenho alunas que chegam através de colegas que já estão vivendo essa transformação nas suas vidas e que compartilham isso. Tem alunas que estão aqui compartilhando as suas experiências, convidando outros para estar aqui. E dentro de tudo isso, gente, por favor, faça esse movimento de trazer mais pessoas para nós conseguir tirar mais profissionais cada vez mais da sofrência daquela estrela, da perda de clientes. Porque a frustração do resultado entregue, embasado naquilo que não vai ser um resultado que vai trazer realmente efetividade, durabilidade, se você forçar a entrega do resultado frio, aquilo tudo que eu comentei,
vai fazer com que você perca cliente. Vai fazer com que você perca. E a gente não pode perder cliente, a gente tem que fidelizar que tem. E além de fidelizar que tem, essa que fidelizou, que amou o nosso trabalho, que ela vai trazer outras. É aí que a nossa agenda cria corpo. É aí que a gente transforma a nossa história. Mas não existe transformar a história se não existe transformação nos resultados que a gente entrega. O que eu mais vejo em grupos de cabeleireiros é choro de frustração de resultado. O que eu mais recebo de mensagem é dor, problema, dificuldade e, assim, querendo corrigir cabelo. Querendo corrigir, por quê? Que é a solução para correção. É por quê? Porque não foi feito o trabalho de acordo. Porque não foi feito da forma certa no primeiro momento. E dentro desse não fazer o trabalho certo no primeiro momento, vem o desgaste emocional, a vergonha com a cliente, a frustração associada ao retrabalho, mais produto gasto, mais tempo envolvido para corrigir aquele cabelo e, na grande maioria das vezes, a perda daquela cliente. E se você não perder aquela cliente, ela não vai ter alma e coração, ou de alma e coração te indicar para outras pessoas. Ela pode ainda ficar aí contigo porque ela tem uma amizade contigo, isso, aquilo, ela fica aí amarrada contigo. Pode ficar, mas não amarrado. Mas ela não vai ficar te indicando. E aí, gente? O que vocês acham? Gente, é muito importante esses detalhes que eu trouxe que seja ouvido, revisto, pensado. Sim, Márcia, a aula vai ficar gravada. Deixa eu ver o que vocês trouxeram aqui, que correu aqui os comentários. Priscila disse que ficou muito claro. Márcia, manda demais. Muito obrigada, você é amiga. Gratidão pela tua presença e pelo teu carinho, querida. E você já tem esses cursos disponíveis? Priscila, eu tenho cursos que eu abro. Hoje eu tenho 4 cursos, tá? Esses 4 cursos, tem 2 que é possível entrar nesse momento. SOS Colorimetria e um de mechas. Me chama no feed qualquer coisa que eu te dou informação, tá? Mas de 4, porque os outros é lançamento de turma. O lançamento de turma aconteceu agora recentemente do Mechas Perfeitas. Tem condições de entrar no Morena Iluminada por Vaporização e tem condições de entrar no SOS Colorimetria. E a partir desses, depois, ir agregando os outros, tá, querida? A Rita, me chama no feed lá, no direct, Priscila, que daí eu te passo os links para você avaliar e olhar, qualquer coisa se você quiser, tá, querida? Rita, cada aula é um aprendizado. Gratidão, Rita. Ó, a Rita é aluna, tá dentro dos meus cursos fechados e tá aqui na live, absorvendo mais conteúdo, mais conteúdo, mais conteúdo. E aí? Vai ficar, respondi que vai ficar gravado. Tá, vou rever depois. A Rose está dizendo, ótimo, gente. Então, Edilene, boa noite, Edilene, minha linda. Edilene, uma colega que trabalha com colorimetria científica, top mais. Em Santa Catarina, saudades de você. E nisso, essa mulher fera, dá cursos também. Gente, e quem está aí envolvido nesse cenário da colorimetria científica não é por nada, né? Já transformou suas histórias. E agora a gente sonha em poder auxiliar profissionais a transformarem as suas também. Então, grudem em nós e dentro desse cenário todo, eu só tenho a agradecer. Edilene, tu chegou agora e eu estava indo, dando tchau aqui para o povo, tá? Mas, de qualquer forma, gente, segunda-feira próxima, a gente tem a nossa aula, 19h30, mais uma aula. Importante que nesse período você veja e reveja essa e a de segunda que está disponível também ali no meu feed, é uma aula que deu início a esse conhecimento, a essa estrutura de conhecimento. Então, é importante que você assista aquela e essa aqui você veja e reveja que você consegue cada vez mais ir absorvendo. E como eu falei na aula de segunda, o cérebro, quando vem muita coisa nova e diferente daquilo que viveu por anos, ele cria um certo relutar. Então, vamos romper isso e a partir daí é que você cria, transforma, resolve qualquer insegurança, qualquer frustração e passa a entregar resultados perfeitos de colorimetria, de mechas perfeitas com total segurança, passa a ser um profissional reconhecido. Através disso, tem mais tempo na tua vida disponível e adicional, muito mais dinheiro no teu bolso. Ó, a Edilene, é isso aí, Renatinha. Colorimetria científica transformando vidas profissionais. Isso aí. Transforma. Bem para quem abre os ouvidos para ouvir e a partir disso, além de abrir o ouvido para ouvir, se coloca no movimento. Não adianta só ouvir e deixar passar.
se bota em movimento. Por quê? Se você quer ter algo diferente do que você teve até então, se você tem frustração, tem segurança, tem resultado, a quem dá uns ruins ali, tem aquela coisa toda. Se você fizer continuar no mesmo, você vai continuar tendo mais do mesmo. E daí não reclama porque a culpa é tua. Sim. Agora, quando você se bota num movimento diferente, aquilo que eu falei, lá atrás, quando eu ouvi tudo isso, eu, a princípio, choquei, quase caí da cadeira. Eu e a Edilene, nós estávamos fazendo curso juntas, a gente quase caiu da cadeira, a gente se falava, chocadas. Mas, pera, se por aqui eu estou ouvindo diferente do que eu ouvi até então, e nesse ouvido que vinha até então, eu tenho um caminho para buscar uma situação, uma possibilidade diferente, eu vou testar, eu vou tentar. E foi aí que a gente, 360. Então, gruda, vem, faz o teu 360. Não fica só botando conteúdo, vagando na internet, correndo de um lado para o outro, ouvindo mais do mesmo na maioria das coisas e deixando aquilo fluir. Senão você vai ficar sentado no mesmo banco, na mesma praça, com as mesmas flores, com o mesmo jardim. Ok, gente? Beijo, meu povo. Deus abençoe vocês. Mais gente pedindo se a aula vai ficar gravada. Vai. Pode voltar, assistir, reassistir, reassistir, como eu falei. Eu deixo gravada que é para você poder assistir mais vezes. Gente, beijo. Gratidão por todo mundo que esteve aí. A gente se encontra na próxima segunda. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Uma ótima, abençoada noite. Tchau, tchau. Beijão.